Vamos ler. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o canto junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele fecha o livro de Eclesiastes, antes de fazer a conclusão, repetindo a tese que ele tinha falado inicialmente. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Na sua primeira cláusula de vaidades, tudo é vaidade, e nesse interregno até aqui, ele mostrou por que a vaidade. E agora, ele termina no capítulo 11, versículo 10, dizendo: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aqui o homem está se desintegrando, o homem está morrendo, o homem já está, como se diz popularmente, a um passo da cova. Ele vai morrendo. E a palavra do Senhor, irmãos, nos diz que tem duas maneiras de nós morrermos. Existem somente duas maneiras de morrermos. João capítulo 8, versículo 24, nos diz que há pessoas que morrem em seus pecados. Quem são estas pessoas que morrem em seus pecados? São as que não creem que Jesus é Deus, não creem que Jesus veio libertar o homem dos seus pecados. Se Jesus não levou os pecados de alguém na cruz, irmãos, esse alguém morrerá em seus pecados e perecerá eternamente no inferno. Essa é a maior tragédia para uma pessoa levar para a sepultura os seus pecados, porque segundo a Escritura, esta pessoa ressuscitará, e vai ressuscitar com os seus pecados, e deparará com aquele que ele vilipendiou, que aquele desacreditou, Jesus Cristo. A primeira maneira de morrer é morrer levando para a sepultura os seus pecados. A segunda maneira de morrer, segundo a Escritura, está registrado no capítulo 4, versículo 14 de Tessalonicenses, onde Paulo compara a morte do cristão como um sono. Aqueles que creem em Cristo, que creem que Jesus morreu e ressuscitou, diz Paulo, Deus trará em sua companhia os que dormem. Paulo diz, no capítulo 4, versículo 13, que o Senhor aparecerá nas nuvens do céu, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Tocará a trombeta,
E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz Paulo, depois nós, os que estivermos vivos naquela ocasião, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos juntos com aqueles que ressuscitaram. O ímpio também ressuscita nessa ocasião e ele sobe para encontrar com Jesus. Não sei como será isso, a Bíblia não revela, não sei se vai ser através de um anjo. Aqueles que morreram em seus pecados se colocarão à esquerda de Jesus, e aqueles que o Senhor Jesus levou os seus pecados na cruz, ficarão ao lado direito de Jesus, e Jesus dará as boas-vindas para eles, dizendo: vindes bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Duas maneiras de morrer. Muitas pessoas, neste exato momento agora, estão morrendo. Milhares de pessoas neste momento estão morrendo. E eu posso dizer que muitas destas pessoas estão morrendo, levando para a sepultura os seus pecados. Mas também muitas pessoas estão morrendo agora, neste exato momento, somente o corpo sendo depositado, porque Jesus Cristo já levou os seus pecados na cruz. Essa é uma maneira, irmãos, salutar, feliz, bem-aventurada de morrer. Essa é uma maneira que nós vemos nas Escrituras. Como a morte é uma realidade para todos, como também há somente duas maneiras de passar por isto, faz diferença eterna a maneira como alguém morre. Morrer levando para a sepultura os seus pecados, repito, de novo, é uma tragédia. Uma tragédia. Não é a religião que vai tirar os seus pecados. Não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é qualquer denominação que vai tirar os seus pecados. Que leva os seus pecados é Jesus Cristo. Se Jesus não levou, já era. E Ele leva os pecados lá na eternidade. Ele já levou os pecados daqueles que o Senhor veio salvar. Morrer livre dos seus pecados significa que Jesus os levou na cruz. É a maior felicidade. É bem-aventurado. Antes de você morrer, e todos nós que estamos aqui, vamos morrer. É certo que vamos morrer. Isso é certo que vamos. Uma certeza que todos nós temos aqui é que nós vamos morrer. Talvez alguém entre nós possa morrer esta semana, não sabemos. Ou possa morrer ainda esse mês, dentre nós. Mas a questão não é morrer, a questão é como morre. Morreu em Cristo, dormiu em Cristo, ou morreu com seus pecados? Então, antes de morrer, vai aqui uma exortação solene, nossa proposição, não é verdade, irmãos? Sirva o Senhor agora, antes que seja tarde demais. Sirva o Senhor agora, é a proposição aqui deste texto. Em primeiro lugar, por que você deve servir agora ao Senhor, antes que seja tarde demais? Porque os dias tenebrosos da vida vão chegar. O verbo lembrar, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E o verbo lembrar é seguido por marcadores temporais, antes que, versos 1, verso 2 e verso 6, antes que isso aconteça, ele vai falar. E também, no dia em que, verso 3, quando temeres, verso 5, Deus está nos dizendo que não temos todo o tempo do mundo de vaidades para servi-lo, porque os maus dias estão logo ali na frente, e Ele vai te pegar, é claro que vai, Ele está ali na frente para te pegar. Lembrar de Deus, amados irmãos, não é pensar intelectualmente em Deus. Pensar intelectualmente em Deus, até o ímpio pensa, até ele consegue fazer isso. Lembrar de Deus é tê-lo como seu Senhor absoluto. E se Deus é Senhor, você é meramente servo. Isto é lembrar do Senhor. É ser mesmo
a estar a serviço dele, é confiar que ele tem o tempo e os eventos de toda a sua história particular na mão dele. E ele faz com esses eventos o que ele bem quiser, porque ele é soberano. Lembrar de Deus é adorá-lo como Senhor e Deus de sua vida. É trabalhar para que o reino de Deus se expanda na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Isso é lembrar de Deus. Lembrar de Deus intelectualmente, o diabo também lembra. O ímpio também lembra. Devemos lembrar de Deus, diz Número capítulo 15, versículos 39 e 40. Para não seguir os nossos próprios desejos. Deus alertou veementemente o povo que estava entrando na terra prometida: cuidado para vocês não adotarem a postura e os desejos dos cananeus, dos gentios que vocês estão vivendo, vão viver entre eles. Muito cuidado com isso. O mundo, queridos irmãos, adultera os mandamentos de Deus. E nós nos esquecemos de Deus quando nós acoplamos, nos conformamos com a maneira de o mundo viver em nossa vida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, nos dá outra razão para lembrarmos de Deus, porque é Ele que nos dá força para adquirirmos o que precisamos. A palavra hebraica rail, traduzido como riqueza, significa no seu original fartura e eficiência técnica. É Ele que dá. Quando nós nos lembramos de Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos de fato a nossa alma em Deus, a nossa mente em Deus, a nossa vida em Deus, com toda a fartura e a técnica que Ele nos dá, a inteligência, a sabedoria que Ele nos dá, inclusive para trabalhar. Se nós devotarmos isso ao Senhor, nós estamos dizendo: eu estou lembrando de Deus, não somente intelectualmente, mas na minha vida prática. Toda a nossa vida, irmãos, toda a nossa vida e do que ela envolve, desde a concepção até a morte, vem de Deus. Todo dom perfeito, diz a Escritura, vem do Pai das luzes. Se há alguma coisa nesse mundo de vaidade, se há alguma coisa boa neste mundo de vaidade, veio de Deus, não veio de você, não veio de ninguém, veio de Deus. E nós lembramos de Deus quando nós nos colocamos desta forma. O pastor Philip Ryken escreveu: lembre-se de Deus agora, enquanto você ainda tiver uma mente sã. Lembre-se de Deus agora, enquanto você ainda estiver definindo o curso da sua vida e tomando decisões importantes sobre o que você fará com os dons que Deus te deu. Lembre-se do seu Criador agora, antes de se esquecer do Deus que fez e antes de tomar suas muitas decisões ruins, que você vai tomar algumas decisões ruins. No trajeto, irmão, da nossa vida, nós tomamos algumas decisões ruins. Mas se nós lembramos de Deus, nós nos arrependemos dela, deixamos ela para trás e nos lembramos do Senhor. Lembre-se de Deus agora, enquanto ainda estiver uma vida inteira para viver para a glória de Deus. Você vai ficar velho, diz correto. Lembre-se do teu Criador agora. É certo que não podemos generalizar, mas muitas pessoas velhas perdem a memória. Está com um problema que nós chamamos hoje tecnicamente de Alzheimer. E se essa pessoa não lembrou de Deus quando estava jovem, com a memória, como lembrará depois? Lembra-se agora do Senhor. Sirva ao Senhor. Passe por cima dos problemas, das dificuldades. O pastor também tem problema, eu sei que você também tem problema. Lembre-se de Deus agora, siga. O que nós fizemos no passado está lá na eternidade com Deus, mas siga lembrando de Deus, fazendo a obra de Deus. Então lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirá: não tenho nele prazer. Ai meu corpo, ai daqui, ai dali, você vai envelhecer. Em segundo lugar, sirva ao Senhor agora, antes que seja tarde demais, porque a velhice mina a nossa força física e mental. Versículos 2 a 5.
ele vai descrever, irmãos, poeticamente a morte do homem aqui. E dentre as perdas do vigor, estão correlacionadas na vida de muitos a perda desta memória. Evidentemente, irmão, nem todos aqui, eu sei, nem todos vão perder isso, mas muitas pessoas vão perder até mesmo o dia, esquecer-se até mesmo o dia que nasceu. E Corrélite nos diz no verso 2, que sofremos muitos problemas com a chegada da idade. Ele compara isso com a vinda repentina de uma tempestade. Volte os seus olhos aí para o versículo 2 do capítulo 12. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Antes da tempestade chegar, o mau tempo é formado. O sol da vida, amados, vai esconder atrás das nuvens. Uma nuvem escura, densa, vai sair uma tempestade, uma ventania da vida, e o aguaceiro vai cair, e você não tem como impedir isso, não tem ciência que impeça isso. Lembre-se de Deus agora, antes que esse mau tempo da vida aconteça na sua vida. Vai acontecer, o sol vai se esconder, você não vai ver a luz da lua e nem das estrelas. E ele vai descrever isso a partir do versículo 3 de uma forma brilhante para nós, não é? A perda da audição, a perda da visão, as pernas fracas, os braços trêmulos, não é? Antes que aconteça isso. Então, no versículo 3, se no versículo 2 ele comparou o mal que vem sobre nós como uma tempestade repentina, agora ele compara a velhice como uma casa que está caindo. Versículo 3 a 5. A imagem que o Corrélite nos mostra é uma casa caindo de tão velha. Ela está caindo porque na vida temos tempestades de ventos, na vida temos tempestades de chuvas torrenciais, mostradas aí no verso 2. Ela está caindo porque diz o versículo 10 do capítulo 11, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Ela está caindo porque essa é a sua tese da vida debaixo do sol desde o início. Então ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, os braços que sustentavam e guardavam a casa, esses braços que trabalharam fortemente, pegaram peso, esse braço deste homem que sustentou a sua casa, agora estão fracos, não aguentam mais o próprio peso do braço, fica trêmulo, não aguenta. Lembre-te de Deus antes que seus braços tremam, a velhice está chegando. Lembre-se de Deus antes que se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Com a chegada da velhice, as pernas perdem a força e começam a dobrar. Os ossos ficam fracos e podem fraturar tranquilamente, facilmente. As dores nas juntas e ligamentos são constantes e não há remédio que dá jeito nisso. Antes que isso aconteça, lembra-se de Deus. E aqui, irmãos, poeticamente, braços e pernas podem ser as vigas e colunas da casa que já rachou, trincou, não tem mais conserto, vai cair. Essa casa vai cair e ela vai para o chão. E se cessarem os teus moedores da boca, por serem poucos. Uma casa no mundo antigo tinha um moedor de sementes. No quintal lá tinha um moedor de sementes. Aquele moedor de sementes era a sustentação, era para colocar alimentos, triturar as sementes para a esposa fazer pão e biscoito na casa antiga. Mas o moedor já não está aguentando. E aqui poeticamente está dizendo: os seus dentes vão cair. Vão restar poucos dentes na sua boca. Eu sei que é um pouco antisséptico, mas talvez nós aqui já vimos isso, né? Os dentes dentro de um copo, dos nossos avós e bisavós, né?
tiraram os dentes e colocaram dentro do copo. Perderam os dentes. Isso é natural. É claro que o correto está dizendo aqui que hoje tem os implantes dentários, mas ele está falando dos dentes naturais. Eles estão caindo já, estão enfraquecendo. Os moedores da boca. Antes, quando você era jovem, você cascava até coco com dente. Agora você não consegue comer nem sopa com dente, dói tudo, porque está ficando, você está morrendo. É um sinal de que você está morrendo, está fraco. E se escurecerem os teus olhos nas janelas, aquele homem, aquela senhora, aquele jovem, que olhava a beleza da natureza pela janela, contemplava os pássaros voando, sabiam distinguir nitidamente as cores dos pássaros lá em cima, agora a visão não consegue. Precisa franzir a testa para enxergar de perto. Quem é você? Deixa eu pegar em você. Os olhos estão ficando escuros. Ele não consegue mais contemplar a natureza. Os antigos tinham a maneira de viver à tarde, passar a tarde na janela da casa, não é? Olhando a natureza, olhando, observando. Mas o correto diz: se escurecer os teus olhos na janela, não adianta estar na janela, porque está tudo claro lá de lá, mas os seus olhos estão escuros por causa da velhice. Agora ele não tem prazer de ficar mais na janela, contemplando a natureza. O mundo para ele está muito cinzento e escuro. Muito. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Meus irmãos, no mundo antigo a cidade tinha muros e portas que serviam para a segurança e também para as pessoas fazerem negócio na porta da cidade. Todos aqueles que tinham negócios colocava a sua mercadoria na porta da cidade, murada, e fazia negócio ali. E o corrente, olhando isso, ele diz: os seus lábios superiores vão colar no lábio inferior, porque os seus dentes caíram e não tem mais sustentação. Fechou a porta. E você não tem nem mais paladar para comer. Você não consegue mais sentir gosto no alimento. Por mais que a esposa faça uma comida bem temperada, nem ela, nem ele conseguirão. Esse alimento está sem sal, está com muito sal. Fechou, está perdendo o paladar. Os lábios estão flácidos. A pele do pescoço está igual uma correia. Está morrendo. Lembra-te do teu Criador antes que isso aconteça. Num dia que não puderes falar em alta voz. Irmãos, se essa pessoa lembrou de Deus quando era jovem, ela cantou congregacionalmente no culto a Deus, cantou até mesmo no coral da igreja, mas agora sua voz está muito fraca. Ela quer cantar, mas ela não consegue, a voz está fraca. No dia em que não puderes falar em alta voz, eu vou pedir licença aqui à família. Eu levo ceia para uma irmã, que os irmãos conhecem, a irmã Júlia Aredes. E ela gosta muito de cantar, a irmã Isabel está aí. Nós cantamos com ela. E eu começo a cantar com ela e ela vai lembrando dos hinos de coral. Ela vai lembrando e canta junto comigo. E eu fico, irmãos, emocionado. E ela fala comigo: pastor, eu não consigo mais sustentar esse tom. Eu cantava demais no coral. Eu cantava essa e aquela voz, mas eu agora não consigo cantar mais. E eu olhei para essa cena, como ela está precisando de cuidados, precisando de andar segurando em alguém, mas ela tem uma disposição para cantar, mas ela mesma disse: a minha voz já não dá. Mas, pelo que ela me disse, ela lembrou do Senhor nos dias da sua mocidade. Ela cantou. Agora ela está alegre por estar passando por isso, porque isto é o fim de todos nós. E te levantares a voz das aves, insônia.
O galo começou a cantar 2 horas da manhã, o velho já está levantando. Ele não consegue dormir mais. E se ele dormir até as 2 horas da manhã, porque ele não consegue dormir mais, ele escuta o galo cantar ao longe. E aqui o Correio diz, ele vai se levantar quando as aves cantarem. O dia para esse velho é uma eternidade. Vai bater até mesmo agonia nele. Ele fica impaciente. E se os jovens que cuidam deles não tiver mesmo paciência, vai ficar mesmo bravo com ele, porque eles ficam impacientes. Porque isso são decorrentes da velhice. E Deus nos fala nesta noite, lembra de Deus agora, porque você está no caminho disso acontecer com você, a não ser que você morra antes, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Harmonia, música, falam de alegria, de festa. Com a idade avançada, irmãos, as evidências de um mundo vivo e alegre perdem o sentido. O velho não se sente excluído do mundo, ele não tem mais forças para ir em festas, das harmonias da música, ele não consegue mais. Eu conversava com meu avô, sentado junto à cama com ele, e ele diz, olha, eu estou muito bem. Eu perguntava para ele, o senhor está bem, meu avô? Eu falei, estou muito bem para descer para a sepultura, porque o mundo para mim já acabou. Cheios de problemas, irmãos, como também quando temeres o que é alto, os jovens sobem em muros, sobem em árvore, caem lá de cima, mas o velho só de pensar em subir numa altura ele já tem medo. Ele tem medo de andar, até mesmo dentro de casa. A casa tem que estar bem equipada, com lugar para ele segurar. O banheiro não pode ter cerâmica que desliza, tem que ter um tapete aderente, nem tapete deve ter, é a recomendação. Ele anda arrastando o pé e ainda com muito medo de cair. Ele está em pé e acha que ele está muito alto. Quando temeres o que é alto, lembra-te do teu Criador e te espantares no caminho. Oh, o velho tem medo de caminhar. O que tem ali na frente, meu filho? Tira isso da frente, porque eu vou tropeçar e vou cair. Ele tem medo, muito medo. E te embranqueceres como floresce a amendoeira, os cabelos estão brancos ou grisalhos. Não adianta você pintar. Você vai pintar e vai nascer tudo branco de novo. Não tem jeito. Vai ficar só a parte externa. E eu também não estou dizendo que você não deva pintar. Eu estou dizendo que está lá na raiz, vai nascer branco. Quando floresceres a amendoeira, não tem jeito, é um sinal da velhice. E o gafanhoto te for um peso. Este inseto é muito leve, mas com esta imagem, irmãos, Corretes nos diz que as forças do velho acabaram. Ele está falando poeticamente, ele não consegue mais segurar as coisas. Não consegue ter tato para segurar as coisas. Está chegando o fim. E para piorar, e te pereceres o apetite. Dá prazer ver um jovem sentar à mesa e comer. Dá prazer. Você olha o jovem comendo, se alimentando. Dá prazer vê-lo comer. É claro que eu não estou aqui incentivando a glutonaria, mas o apetite voraz que o jovem tem para comer. Ele, principalmente o jovem que foi criado com mais dificuldade, ele come quase de tudo, e ele come com muito prazer. Mas quando está velho, irmãos, quando envelhece, é muito difícil, o apetite já não está mais no auge, e quando ele não está aguentando segurar quase nada, e quando ele perde o apetite, ele está a um pé da cova escura, está perto de morrer, porque, diz Correte, vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. No mundo antigo, quando a pessoa estava
perto de morrer, eles contratavam pessoas para chorar, andando ao redor da praça, anunciando para aquela cidade que tem uma pessoa quase morta e que a cidade deveria se preparar para fazer o cortejo fúnebre nas ruas pela cidade. Então as famílias pagavam aquelas pessoas para chorarem rodeando a praça. Chorando, as mulheres chorando, claro que eram pagas para isso. E quando a notícia chegava, agora pode ter outro choro de grito de desespero porque já morreu. Hoje é diferente. Hoje, lá no meu interior, era anunciado no carro de som, nota de falecimento. Mas no mundo antigo não era assim. Era a praça da cidade. As pessoas rodeavam a praça da cidade chorando, anunciando que uma pessoa morreu. Lembra-te do teu Criador, antes mesmo de você dar o suspiro, já começa a chorar. Lembra de Deus, sirva a Deus, vem para a igreja, envolva-se com Deus, sirva o Senhor, porque esses dias aqui vão chegar na sua vida, porque vais à casa eterna e os teus pranteadores andam rodeando pela praça. Em terceiro lugar, irmãos, se no versos 2 a 5, 3 a 5, a casa estava caindo, agora não, a casa não está caindo, a casa caiu de fato. Você deve lembrar de Deus em terceiro lugar, porque a morte é uma realidade para todos. Versículos 6 a 8. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o canto junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Que imagem magnífica nós temos aqui. O Correio está dizendo que o ser humano é um tesouro como ouro, uma joia que Deus colocou no mundo. Mas esse tesouro tão valioso que é você e eu, ele está pendurado num cordão, que não tem a mesma espessura desse copo de ouro que é você. E com o passar do tempo, esse cordão vai arrebentar e vai cair. Essa joia, essa coroa da criação de Deus vai cair. Lembra antes que se rompa o fio de prata e se despedaça o copo de ouro. Não era qualquer artífice do mundo antigo que fazia um copo de ouro para o rei beber o seu vinho. Não era qualquer artífice. O correio de Deus fez você com muito cuidado. Deus fez você à imagem e semelhança dele. Ninguém tem esse poder de fazer você como ele fez você. No entanto, Deus nos fala nessa noite, lembre-se, Deus, do seu Criador, porque esse copo vai cair mesmo, e não tem ninguém que segure esse copo, não há medicina que segure esse copo, vai cair mesmo. Oh, meus irmãos, e se quebre o canto junto à fonte, como se mantém a vida? Através da água. A fonte da vida está aqui na água. As pessoas pegavam o jarro para pegar água e manter a vida, aguar as plantas, mas aqui tem uma imagem muito triste. O cântaro que pega a água quebrou. Ali está, de fato, a vida cessou com a quebra do cântaro. Como que ele vai viver com o cântaro da vida, da fonte da vida quebrado? E a imagem é mais ainda dramática, porque para pegar água com esse jarro no poço que é fundo, precisa de uma manivela, de uma roda, e aqui a roda não quebrou, a roda se desfez, não tem conserto, não tem mais acesso à fonte da água. Deus, lá de cima, cortou o fio e o copo caiu. Deus, lá de cima, cortou o acesso à fonte da vida e caiu tudo, despedaçou, quebrou, despedaçou. Antes que aconteça isso, você ainda está conseguindo andar, você ainda está conseguindo falar, ouvir, você ainda está se movendo sem a ajuda do outro.
lembra-se de Deus, lembra do seu Criador, porque chegará um dia que alguém vai cuidar de você. Lembra de Deus agora. Lembra de Deus agora, porque o capítulo 3 de Eclesiastes que nós passamos por aqui, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, e eu e você não sabemos que tempo é esse. Esta é uma agenda de Deus, um relógio de Deus, está lá no segredo de Deus. Ninguém sabe o dia da morte própria dele, muito menos ainda do outro. Mas a recomendação, amados irmãos, do Senhor para nós, enquanto nós estamos conseguindo ver alguma coisa, escutar alguma coisa, caminhar, enquanto nós estamos conseguindo fazer isso, amados irmãos, ouça a voz do Espírito de Deus através da Escritura. Lembra de Deus, sirva a Deus, sirva a Ele, como Ele falou aí no versículo 10, afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, tira isso do seu coração, sirva ao Senhor, porque o Senhor, irmãos, é bom, como nós cantamos aqui. Agora, pronto, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, a descida do corpo para o seio da terra de onde ele veio. Imagem pesada para nós, irmãos, principalmente para familiar, para membro da família. Que imagem pesada, que imagem triste. É uma imagem, irmãos, revoltante a gente sepultar, principalmente nós sepultarmos os nossos pais. Naturalmente é isso que vai acontecer, a não ser que há uma ordem inversa. Que imagem triste é o filho sepultar a sua mãe, né? Sepultar o seu pai. Da revolta. Parece que é muito revoltante isso. Ver o rosto, talvez aquela urna que tem um vidro. Lembro-me da imagem da minha mãe até hoje. Tinha um vidro e o rosto dela indo para a sepultura. Que imagem revoltante que dá na gente. E aqui o correto está dizendo, vai acontecer isso com você também. Você é jovem agora, mas você vai envelhecer, a não ser que aconteça isso agora. E aqui, irmãos, está a penalidade do pecado. Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. E aí em Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus fala com o homem lá no Jardim do Éden, antes de expulsá-lo de lá. Gênesis capítulo 3, versículo 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você vai para lá. E eu não vou economizar a linguagem aqui. O seu corpo vai ser coberto de bicho. Bichos vão comer o seu corpo lá. Vai virar uma água. O potássio, o ferro que tem no seu corpo, o zinco e tudo mais, vai virar esterco lá. Vai virar. Antes que isso aconteça, antes que Deus aplique a penalidade do pecado, porque isso vai acontecer. Antes que isso aconteça, amados irmãos, sirva o Senhor agora, dedica a sua vida ao Senhor agora. E aqui nós vemos a separação da parte espiritual da parte material. A morte é essa separação. O espírito volta a Deus para Deus dar o destino. E o corpo vai virar pó de novo. Mas antes dele virar pó, os germes e os vermes da terra vão se apoderar dele e comê-lo. Quem é você? Quem é eu? Quem somos nós diante do Senhor? Quem somos nós? A sua saúde, a sua beleza jovial, o que é isso perante o Senhor? Nós, irmãos, como nós vemos aqui hoje em Isaías, capítulo 40, nós somos como a erva, verdinha de manhã,
mas de meio-dia para frente, com o sol quente, já está murcha. Nós somos assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se essa pessoa que morreu, se ela viveu a vida em Cristo, que na linguagem de Eclesiastes temeu a Deus e guardou os seus mandamentos, quando da ressurreição o Espírito voltará e se unirá novamente ao corpo, Deus trará esse corpo de volta, com todas as suas essências, com tudo aquilo que fazia parte da sua estrutura, voltará novamente. O Espírito vai descer e encontrar com esse corpo lá na sepultura, e ele vai ressuscitar. Uns, diz Daniel capítulo 12, uns para a vergonha eterna, outros para a glória eterna. Lembra-te de Deus agora, antes que seja tarde demais. Irmãos, Eclesiastes fala profundamente sobre a realidade do pecado e o estrago que o pecado fez no mundo e na humanidade. Este livro nos mostrou que parte da humanidade busca resolver o seu problema, o problema do pecado, através do dinheiro, do estudo, do prazer, do possuir muitos bens. Em vão as pessoas buscam essas coisas. Há, porém, outra parte da humanidade que busca em Deus a solução dos seus problemas, busca e encontra em Deus a felicidade eterna e o sentido da vida. A boa notícia que Eclesiastes não nos fala, porque ele se colocou para falar da vida debaixo do sol e mostrar que há um caminho melhor. A boa notícia é que existe vida após a morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte é somente uma ponte para nos conectar com o paraíso onde Jesus está. A morte é somente essa ponte para aqueles que lembram de Deus agora. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. E quando eu prego essa mensagem, eu estou falando para mim mesmo: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Ajude-me a lembrar do Senhor. Como nós lemos aqui no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqui está a cura para todas as doenças, que nós nunca mais vamos envelhecer, quando nós, diz Paulo em Romanos 6, se sofremos com Jesus, se morremos com Jesus, se fomos sepultados com Jesus, assim como Jesus ressuscitou em novidade de vida, devemos nós também andar em novidade de vida. Quando Jesus ressuscitou, nem os demônios poderiam mais chegar perto dele. Quando ele sobe com os 11 discípulos para darem as últimas instruções, que imagem linda nós temos ali, Jesus conversando com os 11 discípulos, falando, ali ele ia subir para o céu. Todos os poderes do inferno estavam longe, vendo Jesus e o seu discípulo ao longe, porque ele tinha dito anteriormente, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todas as hostes do inferno estavam longe, não podia nem chegar perto de Jesus ali. E quando Jesus subiu, nenhuma hoste do mal chegou perto dele. Eu entendo, irmãos, que milhares, miríades e miríades de anjos desceram para levar Jesus. E nós vamos subir também com Jesus. Mas precisa lembrar do Criador agora. Precisa lembrar dele agora. Servir ele agora. Porque muitos males podem acontecer, descorretos, maus dias, o temporal pode vir de repente, você pode dar um AVC, isso é comum, pode sofrer um acidente, ficar tetraplégico, paraplégico, isso pode acontecer. É o sol escondendo atrás do aguaceiro, das nuvens. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo, mas se você lembrou do Criador, oh, que maravilha, irmãos, é maravilhoso. Vamos orar, vamos falar com o Senhor.